A gente vai conversar agora, gente, com Conrado Hübner, que é professor de Direito Constitucional da Universidade de São Paulo. Não vamos tratar especificamente desse caso. Conrado, que bom recebê-lo aqui no Hora H, meu caro. Boa noite, bem-vindo. Conrado, não quero te ouvir especificamente... Boa noite, obrigada. Não quero te ouvir especificamente sobre votação de prisão de Paulo Henrique ou não, porque o que nós estamos assistindo é um ambiente que parece ser de deterioração, pelo menos da percepção sobre o STF. Discussão de código de conduta, agora aparece reforma do judiciário proposta pelo ministro Flávio Dino, as respostas de Gilmar Mendes ao que ele considera um ataque ao STF. Essa deterioração, na sua percepção, ela é real e qual é o custo disso? Mas ela é uma deterioração real, sem a menor dúvida. Acho que nós nem precisamos de política ou de pesquisa de opinião pública, de percepção sobre a conduta de ministro do STF para perceber que o tribunal vem aprofundando práticas que a gente já conhecia e que existem há muitos anos, mas que nos últimos meses ficaram escancaradas demais, passaram a ficar mais óbvias as múltiplas relações de conflito de interesse e o quanto que há nesse contexto, práticas de corrupção institucional. Né? Corrupção institucional é muito grave, isso não é acusá-los de venda de sentença, não precisa chegar a tanto. Mas corrupção institucional é quando uma instituição deixa de cumprir certos parâmetros básicos de construção de sua autoridade, dos seus limites e assim por diante. Então, sim, há muita deterioração. E se a gente analisar somente do ponto de vista estratégico, é difícil mesmo de compreender a racionalidade dessa discussão, dessas condutas de ministros que vão cada vez mais desgastando, né, como se estivessem acima da crítica pública. O risco disso, para fechar essa resposta, é a degradação final e total da autoridade do STF. E a gente precisa de um STF forte. O STF é muito importante para estar na mão de condutas tão irresponsáveis. Esse valor para a democracia é reconhecido pelos brasileiros, né? Naquela pesquisa da Genial Quest que mostra, olha, 75% acha que o ministro tem poder demais, 70% acha que o STF é condição essencial para a proteção da democracia. Agora eu quero te perguntar sobre as contradições dentro de comportamentos parecidos. Por exemplo, Dias Toffoli começa agora a se retirar de julgamentos em função do envolvimento do seu nome com o caso Master. O ministro Gilmar Mendes, que não tem envolvimento com o caso Master, faz o contrário, vai para cima de quem o ataca, de quem o cobra. E eu queria te ouvir sobre essas contradições, o quanto elas pioram esse quadro ou alimentam esse quadro, de que forma? Olha, tudo de fato é muito contraditório, né? Coerência não é uma virtude que se encontra nem nas práticas decisórias, nem nas condutas pessoais de diversos ministros do STF. Que o Toffoli esteja se retirando de casos que se conectam ao Master, é difícil saber o significado disso, mas, assim, ele está sob pressão, né? Depois da absurda manutenção do Toffoli, naquele caso em que ele era relator, e ele não se afastou do caso, ele só se afastou da relatoria. E ainda por cima se afastou da relatoria sem a justificativa necessária para se afastar da relatoria, que era a suspeição. Então, a solução da crise, da crise daquele momento, porque agora a gente permanece numa crise, mas a solução da crise daquele momento foi a pior delas, porque de fato manteve o Toffoli no caso, não reconheceu a sua suspensão e ficou sem motivação. Portanto, o seu afastamento da relatoria naquele caso foi ilegal por isso. E foi uma saída para uma crise que não resolveu crise nenhuma. No caso agora, o Toffoli se sente constrangido. Sim, em princípio é uma boa notícia, mas nada disso reduz e elimina e neutraliza uma crise que está instalada e só vai se resolver quando forem explicadas as conexões de ministros com os escândalos do Banco Master, com muitos escândalos e com tantos conflitos de interesse. E para isso você não precisa provar
que ministros concretamente favoreceram essas empresas que têm serviços prestados por advogados parentes deles. Eu não preciso provar isso, porque o conflito de interesse está provado no mero fato de parente de ministro ter um contrato de prestação de serviço com seus parentes. E, portanto, indiretamente beneficiam ministros, remuneram indiretamente ministros. Então, eu não preciso provar mais nada, é preciso que se demonstre, é preciso que tenha uma solução institucional, porque nunca houve um fato tão grave, comprovado, de conflito de interesses. Agora, especificamente, eu quero te perguntar sobre a reforma do Judiciário proposta por Flávio Dino, mas antes eu quero só voltar rapidamente, porque eu incluí na pergunta anterior as respostas que Gilmar Mendes tem dado aos ataques, ao que ele chama de ataques ao STF, ataques à democracia indiretamente, tanto ao senador Alessandro Vieira, quanto agora ao ex-governador de Minas Gerais, sem falar do mérito, tá, da atuação do senador e do ex-governador. Olha, de fato, acho que não é preciso defender nem Alessandro Vieira, nem o governador Zema para perceber que a reação de contra-ataque desmesurado do ministro Gilmar Mendes parece um pouco se aproximar de um abuso de poder, né? Ele sozinho assumindo as dores e pedindo para incluir para incluir no inquérito das fake news, como se fosse uma lista infinita de um inquérito que o Supremo prometeu terminar, mas aparentemente não tem interesse em terminar, e esse inquérito sobrevive sem as circunstâncias que o fundamentaram e o justificaram de origem. Então, a reação do ministro Gilmar do ponto de vista jurídico, muito próximo de abuso de poder. Do ponto de vista político e estratégico, acho que um tiro no pé. E nem vamos discutir do ponto de vista ético. Conrado, para a gente fechar, meu caro, preciso te ouvir. Você tem atuado e tem sido bastante vocal, né, na defesa de uma concertação na atuação do STF. O ministro Flávio Dino aparece agora com uma proposta de reforma do Judiciário num artigo publicado e, ao mesmo tempo, condenando um debate sobre um código de conduta. De novo, eu vou repetir aqui, já pedindo desculpa pela repetição, mas temos mais uma contradição aqui na atuação do STF como instituição. Sim. Eu gostaria de falar o seguinte sobre esse texto do Dino. Todos extraíram dali, todos entenderam ali uma proposta de reforma do Judiciário. Não tem proposta de reforma do Judiciário ali. Ali tem um monte de ideias e temas genéricos e banais, sobre os quais dificilmente alguém discordará, né? Disciplinar melhor o mecanismo de precatórios, regular melhor as competências do Supremo. Isso não é proposta de reforma, isso é um rascunho do rascunho posto num texto. Então, paremos de chamar essa iniciativa do Dino de proposta de reforma. Proposta de reforma é algo que é algo mais sério, né? Não é algo que se publica num texto de blog. Então, é necessário perceber, de fato, as entrelinhas desse texto. E as entrelinhas são um pouco lamentáveis, porque nesse texto, de fato, ele manda recados muito pouco sutis. A iniciativa que eu considero valiosa, que não é do ministro Fachin sozinho, mas é da sociedade civil brasileira, é de organização de advogados, é de centros de pesquisa e de muitas organizações, de começar modestamente. Começar modestamente porque, de fato, é muito modesto fazer um código de ética. Mas o código de ética é fruto de mobilização coletiva que dá um recado para o STF, sim. Isso não é slogan, isso não é retaliatório, como o texto do ministro Flávio Dino faz. E o Dino apresenta uma coisa completamente genérica, que dá tiro para todos os lados, que quer consertar tudo. E, muito obviamente, errou na mira, porque é uma reforma inatingível, impossível nesse momento. Uma coisa grande, genérica demais. Então, paremos de chamar isso de uma proposta de reforma. Isso foi uma reação bastante lamentável nessa queda de braço
sobre um pedido muito modesto, que não é do ministro Fachin, mas é da sociedade civil brasileira, de que o STF comece a mudar seu comportamento. Se com código de ética, se sem código de ética, pouco importa. Mas o STF não parece fazer um mínimo de reconhecimento de que essas condutas são as mais perversas para a autoridade que o STF precisa exercer para proteger nossos direitos e a nossa Constituição. Conrado, eu não resisto de fazer mais uma rápida pergunta para você, porque há um anseio em toda a sociedade brasileira. Onde é que a gente estaciona a nossa expectativa de curto prazo sobre o que esperar para um STF voltar a ter minimamente um equilíbrio? Onde é que você estaciona a sua expectativa? Eu não estaciono a expectativa em lugar nenhum, Thaís. Eu, de fato, acho que isso é um objeto de muito esforço coletivo, que não pode desanimar, mas até aqui não houve maiores sinais de que o STF tem maturidade institucional para se autocorrigir. Apesar dos esforços de um ministro-presidente, que é dos que mais tem sido sincero e maduro no reconhecimento dos problemas. Então, o ministro-presidente sozinho não consegue muita coisa, mas ninguém tem autorização hoje para estacionar a sua expectativa, ainda mais a de curto prazo, em lugar nenhum. A gente vai enfrentar um período difícil, e já estamos enfrentando, e muita gente já está enxergando isso há muitos anos, né? Essa degradação da antiética do STF. A gente vai enfrentar um período de tentativa de reconstrução. E não há nenhum sinal ainda, senão essa modesta tentativa de trazer um código de ética, que não deveria ser necessário, para tentar disciplinar ministros que estão corrompendo a corte. Conrado, nós vamos precisar de você. Volte mais à hora H para nos ajudar aí a acompanhar essa deterioração ou qualquer tentativa de estancá-la que vier. Conrado Hübner, professor de Direito Constitucional. Eu volto com prazer. Muito obrigada. Não, a gente vai contar com isso, Conrado. Só terminar aqui de te dar o seu crédito, Conrado, professor de Direito Constitucional da Universidade de São Paulo, hoje uma das referências na avaliação da atuação do STF. Uma boa noite para você e volte sempre. Obrigado.